Eu costumo dizer que o planejamento sucessório, ele é o jogo de xadrez, que eu falo, mas também é interessante não apostar num cavalo só. Toda vez que você vai fazer planejamento, não investir tudo, por exemplo, vou colocar tudo na bolsa porque, por exemplo, sei lá, a Amazon tá valorizando demais, não sei o que, se acontecer tal e tal coisa comigo, meus filhos vão receber uma bolada. Talvez não. E ainda tem o fator de risco, né? Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com a doutora Yara Vaz. O assunto do dia é planejamento sucessório e hoje a gente vai tirar todos os mitos sobre essa matéria. Se é a sua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Doutora Yara, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Bom dia, meu nome é Yara Vaz. Eu sou sócia do escritório Piccoli Vaz Advogados, que é especializado em direito de família e também das sucessões. E eu estou muito feliz de estar aqui para poder conversar a respeito de um tema que é bastante importante. Legal. Vamos começar pelo primeiro mito? Claro. Planejamento sucessório é só para quem tem muito dinheiro, para quem é multimilionário? Não é. Na verdade, é uma ferramenta muito mais acessível para todas as famílias do que a maior parte da população imagina. E também não se limita só a bens, só a patrimônio, né? O que a gente imagina planejamento, a gente já faz uma associação com holding, né? Empresas, muitas casas. Quando não. A gente tem inúmeras ferramentas de planejamento que vão além do patrimônio corpóreo mesmo, físico. Então, legal. Para quem está chegando agora, o que é o planejamento sucessório? Como é que a gente pode explicar isso para quem não está nos assistindo? Claro. O planejamento sucessório ele é uma ferramenta que visa transferir, ainda em vida, patrimônio para os herdeiros do autor da herança. O autor da herança é a pessoa que tem um patrimônio ali que está se planejando, tá? Esse planejamento, ele é feito considerando a realidade das famílias e também a pretensão do autor da herança. Então, nenhum planejamento nunca vai ser igual, nenhuma ferramenta é absoluta. Então, os casos que a gente recebe no escritório, a gente acolhe as pessoas, entende a realidade familiar, a dinâmica, o que elas têm de patrimônio ou não, por exemplo, uma única casa, um único carro, tem um investimento financeiro, e tudo isso a gente vai organizando ali como um jogo de xadrez, né? Para poder fazer uma transmissão evitando litígios e também com redução de custos, né? Que é o maior objetivo que as pessoas procuram. Legal. E essa transferência, ela pode ser em vida, mas ela pode ser preparada para o pós-óbito, né? Pode sim. Nós temos ferramentas para organizar em vida, o que a gente chama de adiantamento de herança, ou também a gente tem as disposições pós-mortem, que só vão ter validade após o falecimento do autor da herança. Legal. E quando a gente está falando, então, que esse planejamento ele alcança pessoas que não são multimilionárias, que tipo de bens a gente vai transferir? Você citou ali carro e casa, mas isso é em que circunstâncias? Eu vou transferir em vida? Eu vou deixar num testamento? Como é que eu faço para organizar tudo isso daí, doutora? A gente vai variando conforme a pretensão de cada família. Então, por exemplo, uma família que tem um único imóvel. Sim. Que ali constituiu o casamento, criou os filhos, tudo mais. E a pessoa, até que jovem ainda, tem uma longa expectativa de vida, não é interessante, por exemplo, já fazer a transferência em vida ainda. Aí a gente sugere outras ferramentas, como, por exemplo, o testamento ou então uma doação com reserva de usufruto. Para poder garantir para o autor da herança que ele ainda tenha renda, possa ali colher os frutos daquele imóvel. Carro também, como a gente tem a questão da deterioração conforme o tempo, a gente pode colocar disposições, por exemplo, em testamento mais genéricas. Então, ao invés de eu planejar ali a transferência do Honda City que tem hoje, eu transferir o carro que o falecido tiver na data do falecimento, vai para fulano ou para ciclano, para deixar um pouco mais genérico. E a pessoa que está se planejando, né, que está se organizando, ele pode privilegiar um determinado filho? Então, ele tem aquele filhinho do coração lá que ele gosta mais. Ele pode deixar um quinhão maior ou, de repente, uma casa de maior valor para ele, né? Porque é comum, às vezes, a família ter mais de um imóvel. Às vezes tem o imóvel em que mora e uma casa de veraneio, por exemplo, né? Como é que faz isso daí? Como é que funciona isso? Então, a gente tem a reserva de legítima na legislação, ou seja, todo mundo que tem um patrimônio que vai ficar para um herdeiro futuramente, metade desse patrimônio tem que ser destinado exclusivamente para os herdeiros necessários. Sim. Já a outra metade, que a gente chama de disponível, ela eu consigo direcionar para quem eu quiser. Então, pode ser
por exemplo, para um herdeiro que eu quero privilegiar, que nem você comentou, né? Ah, tem aquele filho que cuidou dos pais durante a vida toda, né? Às vezes deixou de trabalhar, de constituir a própria família para poder estar dando apoio para os pais querem beneficiá-lo de alguma forma. É uma possibilidade. Lembrando novamente, não posso deixar tudo para esse filho, mas eu posso garantir uma fatia maior para ele. Ou também para terceiros, né? Eu já vi casos, por exemplo, da pessoa foi deixada numa casa de longa permanência, né, asilo, e não tinha tanto contato com os filhos mais, e na hora de se planejar, quis pegar a parte disponível e deixar disponível para aquela comunidade que recebeu, que o acolheu ali no fim da vida, né? Até como forma de agradecimento. Eu conheço um caso aqui de um advogado que recebeu uma casa por conta disso. Que a pessoa tinha vários imóveis, né? Era uma senhorinha. E ele era advogado da família, 20, 30 anos cuidando dela. Mas assim, não era só cuidar do patrimônio, né? Era cuidar... Se ela precisava que alguém trocasse o chuveiro, ela ligava para o advogado. Aí ele arrumava o encanador que mandava lá. Então ele virou quase que um filho para ela, né? Nessa questão de cuidado, né? De carinho. E ela, em testamento, colocou uma casa para ele, né? Das várias imóveis que ela tinha, né? Só para citando aqui de passagem. Desde que não seja um imóvel que supere 50% do patrimônio, porque às vezes o que acontece? A família tem várias casinhas que têm um valor menor de mercado e uma casa com valor expressivo. Aí ela pensa, mas é uma casa só que eu estou deixando para essa pessoa que eu quero privilegiar. Os outros filhos terão lá 5, 6 casas de menor valor. Mas o que a gente considera na base de cálculo ali para dizer o que é disponível ou não é o valor da soma. Então, será que a soma de todos os imóveis está ficando menor que a parte que eu estou deixando na disponível para a pessoa que eu quero privilegiar? Tem que tomar muito cuidado, porque seja feito a transmissão em vida, com adiantamento ali de herança, né, por doação, que seja, pode ser anulado, porque ultrapassou a metade que poderia dispor. E sendo em testamento, a disposição ela é reduzida. Então, a casa constitui 60% do meu patrimônio. Os herdeiros necessários, eles podem ingressar judicialmente para reduzir essa cláusula. Sim. Aí você está achando lá que vai ter 60% do patrimônio, não vai voltar para 50%. Sim, sim. Legal. E você começou assim, falando, o pessoal às vezes acha que são empresas e tal, mas é normal que em famílias de mais baixa renda, eles têm um comércio. É um bar, é uma borracharia, enfim, alguma coisa assim. E tendo mais de um herdeiro, como é que ele organiza isso daí para que esse estabelecimento comercial se perpetue e continue gerando... Um seio familiar, né? Precisa ver o tipo de empresa. O que a gente nota hoje em dia é um aumento de trabalho autônomo por parte das pessoas. Então, elas já não querem tanto trabalhar CLT, preferem empreender sozinhas. E aí teve um boom no MEI, que é o microempresário individual. Sim. Só que o MEI tem uma peculiaridade em relação a outras empresas. Porque o MEI, ele não tem uma diferenciação entre a pessoa física e a jurídica, né? É tudo meio misturado ali, né? Então, quando o dono do MEI falece, que chega a notícia do óbito lá na Receita Federal, imediatamente eles dão baixa no CNPJ. Sim. Então, se é interesse do autor da herança que o negócio perpetue na família, seja porque os filhos já trabalham juntos, né? É uma padaria, tem um filho lá que ajuda a fazer pão e um que fica no balcão. Para não atrapalhar o negócio, né? Dar um problema ali logo após a morte. Já são tantos problemas que a família tem que enfrentar, ainda ter que lidar com isso, né? Sim. Talvez seja interessante analisar a possibilidade de mudar o enquadramento da empresa. Então, aí faz necessário consultar um advogado para alterar isso daí. Com certeza. E até para poder elaborar um acordo de sócios, né? Sim. Porque aí já estipula quem que vai ficar na liderança ou não. Tem um filho que já administra, o outro vai entrar com a parte de serviços. Então, já estipula nesse acordo de sócios para quando ocorrer o falecimento, a empresa não perca seu rumo ali, ela continue exercendo suas atividades sem maiores prejuízos. Legal. A gente teve um boom nos últimos anos aí de pessoas investindo, né? Por conta de maior difusão da informação, vários canais grandes, né? Falando sobre investimento, Primo Rico, Bruno Perini, enfim. Uma infinidade de canais grandes aí ensinando sobre isso. E hoje acontece de, às vezes, a pessoa mais humilde ter um pezinho na bolsa, ter uma previdência privada e assim por diante. Como é que fica para organizar isso daí, doutora?
Olha, depende do tipo de investimento. Então, assim, eu vou falar da Bitcoin, por exemplo. Que é... Excelente. Que teve um boom aí, todo mundo querendo investir em Bitcoin e tudo mais. A Bitcoin, ela é uma moeda que a empresa não está estabelecida no Brasil, está fora. Sim. E aí, para fazer o resgate deste dinheiro, que é um dinheiro digital, vamos dizer assim, é muito complexo. Então, assim, você investir durante a vida é interessante. Agora, se você já está ali uma idade mais avançada, se você tem um histórico genético na família de problemas de saúde, coisa e tal, que você sabe que infelizmente pode acabar acometendo você, a gente já vai com um pouco mais de cautela nesses investimentos mais agressivos, vamos dizer assim. Assim como os investimentos na Bolsa de Valores também. Porque quando a gente tem um episódio de falecimento de alguém, esse dinheiro ele fica trancado. Então, assim, por mais que você saiba que um dia você vai resgatar, que não vai ficar lá para sempre, né? Uma hora o processo acaba e você tem acesso aos valores. Às vezes você está precisando imediato. Né? Imagina uma família que tem morreu o marido, a viúva nunca trabalhou e ela tem 3 filhos pequenos. Seu dinheiro fica preso lá na conta, como é que ela sobrevive até liberar? E não tem liquidez, né? Não dá para tirar? Não dá para tirar. Então, assim, eu costumo dizer que o planejamento sucessório, ele é o jogo de xadrez, que eu falo, mas também é interessante não apostar num cavalo só. Então, toda vez que você vai fazer planejamento, não investir tudo, por exemplo, vou colocar tudo na bolsa porque, por exemplo, sei lá, a Amazon tá valorizando demais, não sei o que, se acontecer tal e tal coisa comigo, meus filhos vão receber uma bolada. Talvez não. E ainda tem o fator de risco, né? A gente está falando de investimentos agressivos. Vou dar um exemplo de uma situação que eu vi recentemente. Um pai estava cometido por uma doença X, pensando lá sozinho sobre um planejamento sucessório para minimizar custos dos filhos, ele decidiu desfazer do patrimônio dele e investir tudo no VGBL. Porque VGBL não é herança, só vai lá no banco, saca e não paga TCMD, né? Parece uma ótima ideia. Sim. Num primeiro momento. Só que ele não contava que ele ia falecer e os filhos ainda eram menores de idade. Aí a mãe foi sacar o dinheiro, precisa de alvará judicial, né? Porque os herdeiros, os beneficiários são menores. Chegou no judiciário, o MP falou assim, você não vai levantar esse dinheiro não, vai ficar aqui, conta judicial. Então, às vezes, no intuito de pensar, nossa, já vai liberar o dinheiro na mão da família ali, vão poder usar para pagar despesas básicas, talvez, né? Escola, saúde e tudo mais. Foi numa boa intenção, mas não considerou essas peculiaridades. Às vezes deixou de consultar um advogado para entender os riscos, né? Da transação? Sim, porque eu acho que falta um pouquinho do pessoal consultar a gente. Trocar uma ideia, entender se faz sentido ou não, se acontecer alguma coisa, qual que é o cenário, como é que fica, como é que resolve, né? Falta eles gastarem o dinheiro de uma consulta. É verdade. Assim, existem opções de fazer saque, por exemplo, desse valor que estiver depositado em juízo, mas você concorda comigo que é muito mais burocrático para quem está precisando ali no dia a dia rápido? Fica mais complexo. Coisa que eu sinto falta também que o brasileiro não faz é seguro de vida, né? Ele tem seguro da casa, ele tem seguro do carro, ele tem seguro de tudo. Mas o seguro da vida dele, ele não faz, ele não diz quem são os herdeiros, porque o seguro normalmente tende a ser um dinheiro mais rápido para conseguir levantar. Sim, né? O seguro de vida ele é interessante, porque ele é diferente do VGBL. O VGBL é a soma dos aportes que você foi fazendo durante um tempo. Sim. Então, você tem lá X anos que você está investindo mensalmente, lá no final aconteceu o sinistro, vai somar tudo aquilo com as correções e vai entregar para os beneficiários. O seguro de vida tem a opção de você começar a pagar e, às vezes, você nem paga tanto tempo e você tem acesso a um prêmio, um valor considerável, né? Sim. Então, a depender das condições da família, a gente indica o VGBL ou o seguro de vida. E tem opções também que eu já vi de pessoas colocarem em testamento que parte do seguro de vida tem que ser destinado para custear a transferência dos bens no inventário. Então, por exemplo, precisa fazer a escritura do inventário, ou então precisa fazer os registros dos imóveis, que a gente sabe que não é barato. Então, o seguro já pensando nesses custos que a família vai ter no pós-óbito. E tem modalidade hoje de seguro resgatável, né? Que é o valor que você vai pagando, no final ele gera uma correçãozinha monetária para você e você resgata a parte dele, né? Então, tem algumas modalidades interessantes aí.
Sim, é tudo adaptável a cada realidade de cada família. Por isso que não tem uma receita de bolo, não é uma regra. Eu chegar aqui para você e falar, não, vamos fazer testamento para todo mundo. Não é para todo mundo que vai caber e que vai ser realmente útil. Legal. E como é que você vê a doação com reserva de usufruto, né? Que eu acho que o pessoal faz muito isso, né? Para tentar bastante resolver logo, né? Você acha que é válido, não é? Como é que você enxerga isso? A depender do caso, é uma ferramenta válida, sim. A questão da doação, como eu falei anteriormente, só precisa ter cuidado com as regras de legítima e de disponível, para você não acabar gastando com um ato aqui que lá na frente vai ser anulado. Que eu também já atendi uma história assim. Um pai doou um imóvel que ele tinha do primeiro casamento para os filhos do primeiro casamento. Aí tá tudo resolvido, né? Já vai para todo mundo. Aí passou um tempo, uns anos, ele casou de novo, teve um filho com essa nova esposa. Aí, anos depois, ele faleceu. Aí foi fazer o inventário dele. Aí, naquela busca dos registradores, né, no CPF, achou que passou aquele imóvel por ele. Aí, esse filho olhou e falou, meu pai doou para os meus outros irmãos e eu não recebi nada, conseguiu anular a doação. Mesmo tendo sido realizada antes dele nascer. Tem um risco implícito. Tem um risco. Então, assim, é uma ótima ferramenta, tem suas ressalvas, então tem que analisar caso a caso. E também eu já vi, assim, as pessoas passarem tudo por doação. Também não é válido, porque o Código Civil ele prevê que você não pode dispor de todo o seu patrimônio por doação. Você tem que reservar alguma coisa para si. Ou então comprovar que você tem renda. Sim. Então também não dá para sair doando tudo para todo mundo. Legal. Eu acho que eu já contei esse caso, e eu vou recontar aqui, que é o seguinte, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que ela foi atrás de uma investigação de paternidade de um suposto filho, justamente para não atrapalhar todo esse arranjo sucessório que ele estava fazendo. Porque ele teve um relacionamento de veraneio ali com uma moça que depois engravidou e supostamente era dele. Aí ele fez todo o procedimento de uma ação de reconhecimento de paternidade para daí não atrapalhar o planejamento sucessório futuro. Não, é incrível isso que você mencionou, porque assim, embora os fins desse processo não sejam necessariamente divisão de bens ou patrimônio, mas é algo que impacta lá na frente. Sim. Outra coisa que a gente vê na realidade também, nos grupos de estudo que eu participo, é a questão do reconhecimento do filho socioafetivo, filho do coração. Sim, sim. Então, antigamente a gente não tinha nenhuma disposição a respeito do assunto, então as pessoas elas tinham que entrar com ação para reconhecimento dessa filiação e muitas vezes elas eram pós-morte. Então, aí juntava foto, documento, testemunha, tudo para comprovar a filiação socioafetiva. Aí, com o provimento 83 de 2019 do CNJ, foi facultado às pessoas a fazerem esse reconhecimento já em vida. Sim. E diretamente no registro civil. Então, a gente inclui isso como etapa de planejamento sucessório para garantir que esse filho receba alguma coisa. Porque depois desse provimento, o que acontece? Teve um aumento do volume de decisões de improcedência de ação de reconhecimento pós-morte. Porque o juiz fala, se existia o meio de fazer isso em vida, a pessoa não fez, é porque ela não achava que era seu pai ou sua mãe. Sim. E aí a pessoa fica prejudicada. A gente trabalhou num processo de um testamento particular lá em Minas, em que a pessoa não tinha filhos e tinha uma única moça que desde pequena trabalhou com ela na casa dela, enfim, foi criada como filha. Ela bancou estudos e etc, né? E daí fez esse reconhecimento por meio do testamento. Em que ela afirmava que era a filha dela, né, de criação, e queria que todo o patrimônio fosse... É uma opção também fazer o reconhecimento de filho no testamento. Só que eu, particularmente, acho mais interessante já iniciar esse procedimento em vida, porque ele também fica muito mais rápido, né? Já começa a ter o efeito ali a partir do reconhecimento. Até se precisar, por exemplo, se o pai ou mãe socioafetivo precisa ser interditado. Lá na lista de preferência, a gente tem um filho, não reconheceu a filiação, sim. Como é que vai pedir judicialmente para cuidar da pessoa, né? Ela não está ali na frente, na lista de preferência. E sem contar que não tem briga, né? Porque, por exemplo, nesse testamento particular, a irmã veio para cima com certeza. Nossa com certeza. Senhora, Você dá chance para a pessoa brigar com você.
Nossa, eu não aguentava mais trabalhando nesse processo. Tanta briga que tinha. Eu costumo brincar que a gente conhece a família no inventário mesmo. Meu Deus do céu. E com relação à organização de documentos, doutora? Porque quando a gente está falando do pessoal mais simples, às vezes eles têm aqueles imóveis com contrato de gaveta, que foi o tema de um episódio passado, né? Como é que você vê isso daí, então, para a gente organizar e realmente garantir a vontade de quem está organizando? No nosso escritório, particularmente, a gente inclui como etapa do planejamento sucessório a verificação da necessidade de regularização imobiliária. Sim. Então, a gente pede para a família os documentos que eles possuem e a gente vai verificar ali a medida. É só fazer uma escritura com registro, ou então precisa fazer uma adjudicação, uma uso capião e tudo mais. Inicia isso em vida. Se terminar o procedimento rápido e a tempo de já incluir no planejamento sucessório, a gente já faz a divisão da propriedade, né? Não Sim. só dos direitos de posse, o que é muito mais efetivo. E aí você livra os seus herdeiros ali da dor de cabeça, né? Porque você está passando pelo luto, você está gastando dinheiro, porque o luto é caro. Sim, sim. Né? Então, e ainda tem essa dor de cabeça para resolver. E sem contar que evita dor de cabeça no futuro de quem vai estar usando esse imóvel, né? Com certeza. Porque eu acho que isso dá um problema. Eu tenho uma ação, acabou agora recente, né? De arbitramento de aluguel contra um herdeiro que estava no imóvel lá, morando anos, sem pagar absolutamente nada. Por quê? Porque para ele estava cômodo morar naquele imóvel, né? E ele estava dificultando o acesso das pessoas visitarem para vender. Aí um dos herdeiros ficou bravo com a situação, né? Que ele estava dificultando lá e falou, não, vou entrar com a ação de arbitramento, né? Contra o meu irmão. Às vezes acaba acontecendo. A gente nota esse litígio. É uma forma interessante também de planejamento, quando a família tem mais de um imóvel, ao invés de deixar todo mundo em condomínio em todos, tentar direcionar a integralidade de um imóvel para um herdeiro, a integralidade do segundo imóvel para o segundo herdeiro, que aí evita esse tipo de situação de um herdeiro ficar atrapalhando o outro. Ou um herdeiro quer usar sozinho, aí o outro herdeiro não quer vender. Aí vira uma salada, né? Exatamente. E quando que você acha que é o momento mais adequado para a pessoa ir atrás disso, doutora? Porque, assim, às vezes a pessoa está pensando, quando eu tiver velho eu vou atrás, ou quando eu tiver para morrer eu vou atrás, se estiver doente eu vou atrás. Como é que você pensa, que você enxerga esse planejamento do ponto de vista temporal, né? O momento mais adequado para fazê-lo? Agora. Porque o que acontece? A gente não tem controle sobre o futuro. Então, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Meu pai faleceu recentemente, tem 4 meses. Ele era um homem cheio de saúde, cheio de vida. E, do nada, ele apareceu com um câncer que levou ele embora em 1 mês. Nossa. A minha sorte, assim, digamos, é que o meu pai sempre foi uma pessoa muito correta com documentação. E aí tinha eu dentro de casa também, né? E ajudando ele ali a organizar as coisas do jeito que ele queria fazer. Então, pegando o exemplo dele, não era uma pessoa que eu achava que ia partir agora, né? Sim. Eu achava que, sei lá, isso fosse acontecer lá para os 80, 90 anos, que é a idade do meu avô, por exemplo. Sim. Então, nunca é cedo demais para começar. Inclusive, a gente tem até uma forma de organização que a gente chama de testamento vital. Não sei se você já ouviu falar. Não. É uma diretiva antecipada de vontade. Então, assim, ela não tem tanto a ver com patrimônio, é mais a respeito de você mesmo. E, embora tenha o nome testamento, ela não é aberta após o falecimento. Ela é uma escritura aberta em vida. Lá você coloca tratamentos de saúde que você gostaria de passar ou não. Então, se eu atendo hoje uma cliente que tem histórico familiar de Alzheimer e a chance dela lá, um teste genético já deu, que em breve ela vai ter Alzheimer, ela já pode se organizar e planejar a respeito dos tratamentos que ela quer ou não receber. Sim. Então, por exemplo, acontece muito, a pessoa está ali nessa doença, que é uma doença genética, ela vê os tratamentos que a mãe ou que o pai está passando, fala, poxa vida, isso aqui eu quero, isso aqui eu concordo, aquilo eu não concordo, não gostaria, até por questões filosóficas também. Se você pega algumas religiões aí, não aceitam transfusão de sangue e tudo mais, só que você está lá em coma, acamado, qualquer coisa, você não consegue expressar sua vontade, né? Então, é uma forma de planejamento também, já colocar essas diretivas antecipadas para garantir o melhor tratamento de saúde de acordo com a sua filosofia, o que você gostaria ou não. Legal. E você falou a respeito dessa questão, né?
Como é que a pessoa pode ter essas conversas com a família, né? Porque a gente sabe que isso é uma situação delicada, né? De explicar tudo isso daí para eles, falar, olha, eu fiz o testamento nesse sentido, se acontecer, vai lá. E como é que você entende essa parte mais psicológica? Foge um pouquinho do nosso trabalho, mas aí todo advogado é meio psicólogo, né? A gente tem que orientar, não tem jeito, né? Como é que você entende, então, que às vezes a pessoa está cheia de saúde, está super bem, mas ela pode abrir, então, o jogo com a família e contar disso aí? De que forma que ela deve abordar? Algumas ferramentas que a gente possui de planejamento, elas não necessitam da outorga ou da anuência de quem vai receber. Por exemplo, o testamento. Eu tenho lá somente as testemunhas que vão assinar em conjunto, que vão ter conhecimento do teor, mas eu não preciso da anuência de todos os irmãos para que a parte disponível fique para fulano. Sim. Entendeu? E em outras situações, como, por exemplo, a própria doação, eu preciso. Que a pessoa... Que a doação... Todo mundo pensa, quem que não vai querer receber uma doação, né? Tá vindo de graça, tá ganhando a casa. Às vezes não quer. É um elefante branco lá o negócio, né? A casa velha, podre, cai nos pedaços, PTU autismo, a pessoa não quer receber. Aí a gente já fala que é uma ação bilateral, né? Eu preciso da participação da outra parte. Sim. Então, quando a gente está envolvendo ações que envolvem a participação direta dos herdeiros de quem está recebendo, a gente indica, às vezes, até para mediação. Hoje em dia, existem mediadores particulares, não aqueles da justiça, que podem ajudar a família a chegar num consenso a respeito da divisão. Se a família tem uma boa convivência, muitas vezes os filhos já têm mais ou menos ideia de como vai ser feita a divisão, a partilha. Os próprios irmãos, às vezes, querem que um deles fique com uma casa X, porque sabe que tem menos condições de se manter e tudo mais, e até aí tudo bem. Mas nesses casos que envolvem a participação conjunta de todos os familiares, a gente indica a mediação. Legal. E você falou a respeito de a pessoa não ter interesse de receber determinado patrimônio, às vezes acontece até por conta de dívidas, né? Já tem com dívidas de execução fiscal, qualquer coisa assim. Porque se ela receber, ela vai perder, né? Exatamente, né? Então, fora assim, custo de manutenção, às vezes uma casa grande, com piscina, jardim, etc., que demanda um custo de manutenção elevado, a pessoa não quer receber. Prefere a menorzinha. É como diz minha sócia, o molho acaba saindo mais caro que o peixe. A pessoa recebe o negócio lá, e o que ela vai gastar por mês, doação de graça, mas e o que você vai gastar por mês depois para manter? Às vezes o imóvel é longe, tem que pagar um jardineiro, uma pessoa para limpar a piscina, tem que botar câmera de segurança, não sabe se alguém vai invadir ou não. É complicado. E às vezes é um imóvel difícil de vender, né? Quanto maior o imóvel, normalmente mais difícil de colocar lá à venda, né? De conseguir comprador para ele. Às vezes a pessoa está precisando de um dinheiro para ontem, prefere até um imóvel menor, se for possível. Para vender mais rápido, né? Um apartamento mais simples, alguma coisa ali que gira dinheiro mais rápido, né? A gente acompanha lá no escritório, né? Muitos dos inventários que a gente faz, a família acaba optando por desfazer do patrimônio, por exemplo. É um imóvel ou dois, porque todo mundo já casou, já comprou a própria casa, vai ficar ali aquela casa vazia, ninguém tem interesse. Sim. E assim, não vende rápido. A não ser imóveis muito bem localizados, que acabam tendo uma transferência ali mais rápida. Mas também foi a única vez que eu vi. Normalmente demora um pouco para vender. A gente participou de uma transação aqui no centro da cidade, de um casarão antigo, né? Que basicamente a família, para conseguir vender esse imóvel, ela teve que aceitar vários pequenos imóveis como parte de pagamento, né? Então foi uma parte em dinheiro, e aí foi um ponto comercial, um apartamentinho, enfim, porque senão não alcançava, né? Vai ficar encalhado lá, né? Não exatamente. E, doutor, uma dúvida que a pessoa pode ter é a respeito do regime de bens. Sou casado no comunhão total, comunhão parcial, separação total, enfim, influencia esse planejamento, não influencia? De que forma que isso pode atrapalhar ou ajudar? Influencia. Influencia porque, principalmente quando a gente está falando de separação obrigatória, não a convencional, né? Aquela imposta por lei. Sim. E a parte só tem patrimônio particular, quando ela falecer, o companheiro lá, né, o cônjuge sobrevivente, que a gente chama, não vai ter participação de nada. Sim. E numa dessa ele pode ser muito prejudicado. Então, o regime de bens influencia, sim. Existem opções para a gente modificar, tem a ação judicial para alteração de regime de bens. Em alguns casos a gente indica, sim, alteração. Em outros casos a gente pode fazer transações ali com o patrimônio para tentar garantir
o viúvo ou a viúva, para ele também não fique sem nada. Mas o regime interfere, sim, bastante. Legal. E o nosso papel aqui enquanto advogado? Em alguns momentos você já falou, né? Falar, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso e tal. Mas, em linhas gerais, qual que é a atuação do advogado, então, para auxiliar essa família, auxiliar essa pessoa que tem um ou outro patrimônio e quer se organizar? De que forma que a gente ajuda essa família, então? Diretamente na pessoa do advogado, eu entendo que o papel dele é evitar nulidades e reduzir custos. Então, porque se você quiser ir no cartório hoje, você faz uma doação. Sim. Sem um advogado. O papel do advogado, é evitar que essa doação seja anulada. Então, hoje, você pode ir no cartório e fazer a doação. Amanhã você morre, a doação vai ser anulada, vai voltar tudo a estaca zero e você só perdeu dinheiro. Sim. Então, nisso a gente evita a nulidade e reduz custos. Paralelo a isso, a gente tem esse trabalho conjugado, às vezes com mediador e tudo mais, para fazer um trabalho mais emocional na família. Para aceitar, não só a partilha, sabe? Mas as pessoas no Brasil têm um tabu muito grande para falar de morte. Exatamente. Então, assim, as pessoas imaginam que se elas ficarem tocando no assunto, elas estão atraindo morte para elas. Bate na madeira. Então, assim... a gente faz esse trabalho de conscientização também. Não é porque você está planejando sua sucessão que você já está ali imaginando que você vai morrer na semana seguinte. Não é isso, pelo amor de Deus. É só um cuidado com a sua família, com as pessoas que você ama. Exatamente. Na verdade, é um ato de amor, né? Você está já se preparando, sabendo que o nosso tempo aqui é finito, né? Sim. Então tem que estar preparado, tem que organizar tudo, deixar tudo mais ou menos em ordem. A verdade é assim, tudo não dá para ser previsto, né? Sempre vai ter aqueles probleminhas, aquelas rusgas que vão acontecer e não tem jeito, né? Então eu vou dar um exemplo. A gente entrou com um pedido de pensão por morte para uma viúva, né? Que é a nossa área, a gente faz previdenciário e tal. Tudo certo. O cara era beneficiado de aposentadoria, ela casada no papel, tudo bonitinho. O INSS negou porque era uma procuração digital. Eles não aceitaram e, ao invés de solicitar qualquer coisa, eles negaram. Mas nisso atrasou 4, 5 meses o pedido de pensão. E essa moça dependia 100% do valor do benefício do falecido, né? Então, às vezes, pode acontecer coisas que não estão nem planejadas e a pessoa fica desamparada ali, né? Até vou pegar um gancho no que você falou, porque a gente falando aqui, iniciamos falando sobre planejamento até para quem não tem bens. Sim. Vamos falar de uma pessoa que vai depender do benefício de quem morreu, né? Que é a sua área lá, previdenciário. Sim. Se eu chego hoje para você com uma união estável, que nunca fez escritura, nunca fez nada. Essa pessoa vai conseguir no INSS? Vai dar um trabalhinho, né? Porque daí a gente vai ter que fazer a comprovação da união estável no processo administrativo. E aí entra nesse limbo que você falou, a pessoa está precisando do dinheiro ali, então isso também considero como forma de planejamento. Vamos regularizar? E às vezes a pessoa tem aquela questão assim, eu tenho a escritura de união estável e tal, mas a escritura de união estável para o INSS é uma prova. Ainda você tem que fazer a comprovação que exigem 3 provas, né? Então, assim, só isso não é suficiente. E tem a questão do tempo também, né? Para a união estável, são 2 anos para liberar o benefício. É mais fácil você casar, né? Então. Sai mais barato, é mais tranquilo a formalidade, né? Porque o casamento não gera dúvida a respeito da situação da pessoa. Não, e é interessante, assim, essa questão do casamento, porque a gente falou de regime de bens e tudo mais. Às vezes o casal ele não se casa porque uma das partes tem medo do outro separar e acabar levando o patrimônio dela, né, no divórcio, comunicar alguma coisa. Isso é possível remediar também com um pacto antinupcial, então... Não é simplesmente também a gente vai mandar a pessoa no cartório novamente, papel do advogado. Tudo vai ser pensado. Você não se casou por quê? Ou você não fez sua união estável por quê? Porque eu tenho um imóvel de antes do casamento, eu não quero que comunique se eu vier a me divorciar. Sim. Então, tem opções da gente fazer pacto antinupcial, prever cláusulas a respeito de patrimônio pré-existente, fazer um regime híbrido ali, porque, como você falou, tem intercorrências no meio do caminho. Às vezes o casal não separa pela morte, mas separa por divórcio, né? Sim. Aí eu preciso prever essa questão também. Não, e agora um particular, né? Qualquer pessoa que vem falar para mim, né, prever toda essa situação de pacto antinupcial, como é que fica a divisão de bens em caso de separação,
eu já penso assim que é melhor ela largar da pessoa e procurar outra, né? Porque se já tá com esse medo de antecedência, né? Faz mais sentido terminar esse relacionamento. Isso acontece muito quando a pessoa tem, por exemplo, já passou por um primeiro casamento. Sim. Teve um tormento ali no divórcio e tudo mais, aí ela vai para um segundo relacionamento. Às vezes não é nem que ela não quer ficar com a outra pessoa, mas ela já passou tanto trauma no primeiro relacionamento que ela acaba refletindo isso no segundo. E não tem problema, é como eu falei, se a pessoa não se divorciar, ou o casamento se encerrar ali pelo evento morte, sim, já vai estar garantida a herança da outra parte também. Legal. Doutora, a gente tinha combinado aqui de ficar meia horinha conversando, a gente já estourou o nosso tempo aqui de meia horinha. Eu agradeço muito a senhora ter vindo aqui, ter falado para a gente, ter ensinado tudo que a senhora ensinou, e eu vou abrir o microfone para a senhora se despedir. Tá certo. Eu estou muito feliz de ter vindo aqui hoje para poder conversar com vocês a respeito desse tema. Quem não conhecia o assunto, eu indico que passe a refletir sobre ele. E quem tiver interesse também pode me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é @yaravazatv. Eu estou sempre falando sobre esse tema, direito de família no geral e sucessões. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, se inscreve neste canal, acompanhe o nosso trabalho e até o próximo episódio.